Uma mesma ideia, um mesmo conceito, se tornou o maior acerto de um autor, ao mesmo tempo que se tornou o maior erro de outro. Um universo que se expandiu de forma genial e um outro que se contradisse de um jeito que irritou os fãs. Poucas coisas são tão polêmicas no mundo dos animes quanto a introdução de alienígenas. Hoje vamos analisar como a mesma ideia pode elevar uma obra ao status de lenda ou simplesmente jogar fora anos de construção pela janela. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Dragon Ball e Naruto usaram o mesmo plot twist, a introdução de alienígenas. Mas por que funcionou tão bem em Dragon Ball, mas parece que arruinou Naruto? Existem alguns motivos bem claros para isso, e é a combinação deles que faz os resultados serem tão distintos. Primeiro vamos falar sobre as bases da história de Dragon Ball e como ela permitia a inserção de alienígenas de forma bem natural. Desde o começo, Toriyama sempre colocou absolutamente de tudo na história. Um protagonista com caldo inspirado no clássico romance chinês, dinossauros, veículos e cápsulas futuristas, animais que falam, esferas e dragões que realizam desejos, monstros, humanos esquisitos, exércitos, transformações, magia, vampiros, múmias, mechas, demônios, deuses, androides. Em um universo desse, onde literalmente qualquer coisa parece ser possível, adicionar mais um elemento como alienígenas não parece estranho. Até porque, juntamente com os alienígenas, também foram introduzidos o outro mundo e deuses ainda maiores do que os que existiam na Terra. E a gente não estranha nenhuma dessas inclusões da mesma forma que a gente não estranha mais à frente a inclusão de linhas temporais e viagens no tempo, seres ancestrais, reino dos demônios, multiversos, deuses da destruição e anjos. Em Dragon Ball, tudo parece que se encaixa porque sempre teve de tudo. Sua natureza caótica e diversificada desde o início absorve facilmente qualquer conceito. Já Naruto sempre se tratou de ninjas, goste você ou não. Por mais que isso tenha virado meme recentemente, tentando negar que sempre foi assim, o fato é que Naruto sempre se tratou sim de ninjas. Não importa que no episódio 1 já havia uma raposa que destruía as montanhas e causava maremotos com o balançar das suas 9 caudas. Naruto também utilizava muitos elementos de fantasia sim, usava o folclore e a mitologia japonesa, mas que ainda era um mundo dos shinobis, que manipulavam a energia física e mental criando um sistema de poder fixo. Era um mundo de conflitos políticos e econômicos entre as suas vilas e nações, de um sistema que via pessoas como meras ferramentas e de personagens que queriam desafiar o destino, de um mundo mergulhado na guerra, no ódio, no preconceito, na vingança, na dor. Naruto tinha uma lógica interna muito mais estabelecida e pé no chão dentro dos seus próprios termos. Tanto era assim que a mera inclusão de samurais, um novo povo à parte do mundo ninja com uma doutrina e um uso diferente do chakra, já pareceu estranho. Eles já não pareciam se encaixar tão bem naquele mundo naquela altura da história. Agora então imagine o que aconteceria ao introduzir alienígenas nela. E é engraçado porque há uma discussão dentro da própria obra sobre isso. Naruto se revolta e diz diretamente que a história do mundo era a história dos shinobis, não dos alienígenas Zetsu e Kaguya. Parece que nem o próprio protagonista gostou dessa decisão do Kishimoto. Agora vamos falar do porquê o Toriyama e o Kishimoto enfiaram alienígenas na história. Até existem rumores de uma suposta entrevista do Torishima, o editor do Toriyama, dizendo que agora que tinha esgotado os inimigos terrestres, a única coisa que restava era ir para o espaço. O link parece estar fora do ar, então só consegui achar discussões que falavam sobre isso. De qualquer forma, para Daizensho, o Toriyama diz que depois de se tornar o mais forte da Terra, Goku teve que enfrentar os Saiyajins e depois ele mesmo ir para o espaço. Então faz sentido que a introdução de alienígenas na história tenha sido justamente porque não tinha mais como existirem ameaças no planeta. Naquele momento, pelo menos, né? Já o Kishimoto, em uma entrevista conjunta com o Ikimoto, falou que conforme o final de Naruto se aproximava, eles pensaram em algumas continuações. Conversaram por 6 meses a 1 ano sobre ou fazerem um reboot de Naruto ou uma continuação de Naruto, com o próprio Kishimoto escrevendo, mas no final, Kishimoto disse que já havia feito tudo o que queria com Naruto, e que se fosse para ter uma continuação, o Ikimoto era a melhor opção. Pode ser apenas uma percepção minha, mas com isso, eu não consigo deixar de pensar que a introdução de alienígenas na história foi feita para abrir a possibilidade do seu assistente continuar o seu trabalho. Kaguya e os outros Susukis teriam sido feitos para Boruto, não para Naruto.
Mas você poderia dizer que isso também foi a mesma coisa que o Toriyama fez, já que naquela altura não teria mais como uma trama vinda do próprio planeta ir além do poder do Madara. Ainda assim, o porquê do Toriyama era melhor do que o do Kishimoto. Toriyama queria continuar a sua história, enquanto Kishimoto parecia querer se livrar dela naquele momento. Vamos falar do que é para mim um dos principais motivos do sucesso de um e do fracasso do outro, o momento em que eles foram introduzidos. Toriyama resolveu fazer isso depois de um time skip de 5 anos da última saga, 5 anos depois do conflito contra o maior vilão até então. Toriyama colocou os alienígenas no início da fase Z, e por mais que no mangá não exista essa divisão, o que eu quero dizer é que o Toriyama não os colocou no final da história, e sim uma nova fase dela. Mesmo que alguns acreditem que o Toriyama queria terminar a história na saga Saiyajins, coisa que também é dita sobre todas as outras sagas, ainda assim, Toriyama estava trazendo esse novo conceito para ser trabalhado durante uma saga inteira. Então, mesmo que terminasse nessa saga, não seria uma revelação abrupta no final dela. A introdução dos Saiyajins é o que abre a saga, não o que fecha. Então, ainda que fosse um conceito criado só na saga final, ainda teria funcionado bem. Mas além disso, no meio da saga, quando Toriyama revela que o Piccolo era um Namekuseidin, nós já sabíamos que a próxima seria no seu planeta, mesmo antes da conclusão da atual. Dragon Ball estava naquele momento abrindo um universo de possibilidades. Já o Kishimoto inseriu os alienígenas no final da sua obra. Por isso é tão irritante, não faz sentido e não funciona. Os alienígenas em Naruto foram adicionados tarde demais. Simplesmente não tinha mais espaço para eles naquela altura. O conceito foi inserido abruptamente no clímax do arco final, interrompendo a conclusão da história. A conclusão da história do mundo ninja. Alguns acreditam que a Kaguya e os Otsutsuki foram criados apenas porque o Kishimoto não sabia como derrotar o Madara. Eu não acredito nisso. Para mim, é claro que o autor conseguiria ser criativo para pensar em formas de derrotar o Madara, até porque o Naruto e o Sasuke não estavam se saindo tão mal contra ele até então. Kishimoto foi criativo durante a obra inteira, então ele conseguiria ser de novo. Porém, que a criação de Kaguya danificou o Madara, isso é verdade. Madara não era um vilão qualquer. Ele foi construído ao longo de centenas de capítulos como vilão final. Ele era a personificação do ciclo do ódio que a obra se propôs a explorar. Só que dessa vez, ele era um vilão que não podia ser persuadido pelo Naruto. Nem o Hashirama, que era muito parecido com o Naruto, conseguiu convencer o Madara. A obra tinha que mostrar como seria a resolução desse conflito, e não remover o Madara para colocar outro vilão no seu lugar. Isso é encerrar a obra da forma mais anticlimática possível. Porém, do absoluto nada, Madara foi descartado para dar lugar a Kaguya. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes e vou repetir. Eu não acho que a existência da Kaguya e dos Otsutsuki sejam necessariamente ruins. Primeiro porque eu acho que eles não precisavam ser alienígenas vindos de outros lugares do espaço. Eles podiam ser apenas um clã desconhecido, um clã que tivesse um pacto com um deus diferente, tipo o do Hidan, ou que fossem somente a outra metade da família. Já que toda a história se passou com os descendentes do Hagoromo, os Otsutsuki poderiam ser os descendentes do Hamura. Seja o que fosse, a questão principal é a execução. Isso deveria ter sido preparado e trabalhado ao longo da obra, como o próprio Madara e os outros vilões foram. No final da obra, abruptamente como foi, é que não poderia ser. Se eles foram criados para Boruto, que os apresentasse e os desenvolvesse com calma em Boruto então, não estragando o final de Naruto. E agora vamos falar do como, da forma como cada autor introduziu os alienígenas na história. Toriyama fez isso por meio do Raditz, um personagem completamente novo. Mas ele não colocou o Raditz ali apenas para expandir o mundo com uma nova informação, fazendo o Raditz ser um alien qualquer que caiu na Terra querendo fazer o mal. Nada disso. O Toriyama aproveitou o tema para explicar ou expandir o significado do que já existia. Raditz aparece e conta que era o irmão de Goku, que ambos eram de uma raça guerreira chamada Saiyajin, que todos possuíam caudas, que as crianças Saiyajins eram enviadas a outros planetas para matar todos os seus habitantes e vender o planeta, e que um dos meios que eles usavam para isso era se transformando em macacos gigantes. De repente, Goku, aquele protagonista estranho, que tinha uma cauda porque era inspirado em Son Wukong, que se transformava em um macaco gigante quando olhava para a lua cheia como referência à lenda do lobisomem, na verdade era um alienígena. E por ser de uma raça inerentemente guerreira, isso explicava todo aquele desejo do Goku por ficar mais forte e por lutas. Mas por que o Goku não sabia de nada disso? Porque ele não lembrava da sua origem e missão. Mestre Kami explica que o avô do Goku tinha encontrado um bebê na floresta, e que esse bebê tinha um comportamento totalmente violento. Mas um dia o bebê sofreu uma queda de um penhasco e bateu a cabeça, e a partir daí mudou completamente o seu temperamento.
Estava explicado. Goku não tinha sido largado nas montanhas porque era esquisito e tinha uma cauda, como a Bulma pensou. Ele veio do espaço, caiu em um lugar remoto, era violento e uma ameaça ao planeta, mas acabou mudando a sua personalidade após um acidente. Mais à frente, o Toriyama também revela que o Piccolo era um alienígena, e tudo parece se encaixar quando a gente lembra que durante o torneio 23, Piccolo e Kami-sama estavam conversando em uma língua estranha, sendo que todos os personagens de Dragon Ball pareciam falar a mesma língua. Também explica porque eles dois eram tão diferentes de todos os outros, mesmo nesse mundo onde tudo já era esquisito. E não só isso, Toriyama também explica um dos elementos principais de toda a história, que é literalmente o nome da obra, as Dragon Balls. Kami-sama não as criou somente por causa do seu posto de Deus da Terra, como a gente poderia ter pensado, porque ele disse que havia as criado para dar esperança à humanidade. Mas por que teria sido especificamente o atual Kami-sama que as teria criado? Elas não poderiam ter sido criadas por outros, que ocuparam o posto de Deus da Terra antes? Não, porque descobrimos que Kami-sama não as criou porque isso era uma capacidade que o cargo de Deus lhe dava. Ele as criou, mesmo sem saber muito bem como, porque criar esferas fazia parte da sua natureza. Era uma habilidade do clã do dragão, um dos clãs da sua raça alienígena. O que o Toriyama fez foi brilhante. Ele introduziu várias novas informações se aproveitando de vários elementos que já existiam na história e conseguiu dar um sentido totalmente novo e coerente para eles. Mas e em Naruto? O que o Kishimoto fez? Ou melhor, como ele fez? Sabendo que os Otsutsukis foram criados para Boruto e que foi uma decisão tomada já no final da obra de Naruto, não é de se estranhar que a forma como eles seriam inseridos na história seria ruim. Diferente de Dragon Ball, havia alguma coisa faltando que só pudesse ser explicada com a introdução de alienígenas? Alguma ponta solta que só podia ser resolvida com seres vindo do espaço? Não, pelo contrário. A conclusão final já tinha as suas bases sólidas. Muitos mistérios já estavam respondidos na própria reta final. Hashirama, Madara, aquele ciclo sem fim, já era referenciado desde a primeira batalha de Naruto e Sasuke no Vale do Fim. O conflito dos filhos do Rikudo Sennin, com Naruto e Sasuke sendo escolhidos pelo destino para dar continuidade, já havia sido definido no arco da reunião dos 5 Kages. O Rikudo Sennin já era mencionado e explicado desde o aparecimento de Pen. Foi ele quem criou a Lua, salvou o mundo, selou o Jubi e o dividiu em 9 bijus, o pai de todos os shinobis. Madara queria obter esse mesmo poder para fazer coisas tão grandiosas quanto o sábio fez, para ser o novo Salvador. Como a Kaguya apareceria então? Ela precisava de um motivo e meios para isso acontecer. E é então que o Kishimoto decide tomar uma das decisões mais controversas de toda a história dos mangás. Ele decide pegar um personagem no qual ele já tinha solucionado o mistério da sua natureza alguns capítulos antes, o Zetsu Negro, que era a própria vontade encarnada do Madara, e transformá-lo no manipulador de toda a história do mundo e na vontade da Kaguya. Os alienígenas precisavam entrar na história de uma vez, e foi assim que o Kishimoto decidiu fazer. Kaguya aparece, não tem carisma como vilã final, dura alguns capítulos e é selada novamente. Agora a continuação que o seu assistente precisava está aberta. Nas próximas décadas, os personagens terão que lidar com a vinda de outros alienígenas que a Kaguya temia. Já vi alguns argumentando que o Kishimoto não disse que a Kaguya era de fato uma alienígena no mangá, e só que ela era uma mulher desconhecida que comeu o fruto de chakra. É verdade que aquela cena dela caindo do céu e sendo encontrada pela população é exclusiva do anime, mas o próprio Hagoromo, quando Naruto pergunta se ele era um alienígena, diz que não era muito diferente disso. Hagoromo também diz que sua mãe veio para a terra deles de um lugar muito distante, e quando Naruto pergunta de onde sua mãe era, o Hagoromo desconversa. Então é óbvio que o Kishimoto estava estabelecendo a Kaguya e os Otsutsuki como alienígenas. Também sei que alguns tentam justificar a existência da Kaguya e dos Otsutsuki com o Kimimaro, mas o que acontece nesse caso é uma inversão. O Kimimaro ser de um clã chamado Kaguya e ter um design parecido não sugeria alienígenas. O que o Kishimoto fez foi usar o Kimimaro como referência para criar os Otsutsuki de último momento. No fim das contas, nem o Toriyama nem o Kishimoto tinham planejado que alienígenas fariam parte das suas histórias. Porém, o Toriyama usou os alienígenas para amarrar pontas soltas, explicar o passado do protagonista e a sua estranheza, dar um sentido totalmente novo ao seu mundo e convencer o público que aquilo sempre esteve ali. Toriyama fez o passado parecer maior porque queria continuar a história. Já o Kishimoto queria encerrá-la. Pelas palavras dele mesmo, ele já havia feito tudo o que queria com Naruto. Então usou o conceito nos últimos momentos
momentos, atropelando o clímax da sua própria obra, descartando seu maior vilão, tudo só para forçar uma continuação em Boruto. Kishimoto demoliu a casa para vender o terreno. Dragon Ball deu uma aula de como expandir o universo, enquanto Naruto, infelizmente, mostrou como implodir o seu no apagar das luzes. Mas agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então quero te pedir o seu like e inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. O meu agradecimento a todos os membros do canal, especialmente ao Red02, Marcos Macedo, Pedro Henrique, Edson Victor, Ômega e o Luiz Calvo. Aqui na tela vão ter mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!